Dos títulos que eu escrevi nos últimos anos, um dos títulos que mais prazer me deu escrever foi uma obra a que eu dei o título, evidentemente, Ponto Final. E muitas pessoas me perguntaram na altura porquê um livro sobre história da educação com um título aparentemente tão enigmático. Evidentemente, Ponto Final. E, no entanto, a resposta é de uma enorme simplicidade. É que em educação, tudo o que é evidente mente. Isto é, que as evidências são mentirosas, não é? As evidências daqueles que têm a certeza de tudo, que sabem tudo, que não têm dúvidas, que sabem como é que se deve fazer tudo e que não hesitam em tentarmos impor-nos as suas evidências. As evidências são como as modas, é preciso fugir delas, não é? E escapar e não aceitar nenhuma evidência, não aceitar nenhuma moda, porque tudo tem que ser pensado e refletido por nós. Esse esforço de reflexão é um esforço central para o debate educativo, um debate educativo que não pode, em nenhuma circunstância, encerrar-se em dicotomias, em preto ou branco, em sim ou não. A educação, por definição, é qualquer coisa que implica um bom senso, que implica que nós sejamos capazes de olhar para diversas realidades. É por isso que sempre que vos façam uma pergunta de sim ou não, disto ou daquilo, peço-vos que não respondam, não é? Porque normalmente essas perguntas na área da educação, essas dicotomias não têm resposta. Eu vou-vos dar exemplo de algumas das dicotomias que não têm resposta e que muitas vezes empobrecem o debate educativo. O que é que devemos fazer? Devemos instruir ou devemos educar? Devemos ensinar ou devemos aprender? Devemos selecionar as crianças ou integrá-las? Devemos promover o mérito ou a igualdade? Devemos promover a autoridade ou a liberdade? Devemos valorizar os conteúdos ou os métodos? Devemos valorizar o conhecimento científico ou as pessoas, os sujeitos? Devemos valorizar a razão ou as emoções? E poderia continuar uma lista imensa de perguntas que se fazem e em que, regra geral, nunca é possível responder uma coisa ou outra. Temos que fazer sempre as duas coisas. Temos que instruir e temos que educar. Temos que ensinar e temos que conseguir que as crianças aprendam. Temos que selecionar e temos que integrar, incluir. Temos que promover o mérito, mas temos também que ter uma escola que promova a equidade social e a igualdade social. Temos que ser autoritários quando é preciso, mas a nossa autoridade deve estar ao serviço da liberdade dos outros. Temos que saber conteúdos, com certeza, mas os conteúdos não estão separados dos métodos. Temos que promover o conhecimento. A escola é conhecimento, mas é conhecimento que é apropriado por uma pessoa, por um sujeito concreto. A escola é razão, é fator de racionalidade, mas hoje aprender é emocionar-se, é trabalhar com as emoções e não há aprendizagem sem emoção. E por aí adiante. O que eu vos quero dizer, e eu procurarei transmitir-vos nesta palestra, é que nunca as dicotomias nos respondem a nenhum dos nossos problemas e que devemos fugir das evidências, devemos fugir das modas, devemos fugir das dicotomias e devemos ser capazes de pensar por nós próprios. Devemos ser capazes de pensar por nós próprios a partir da nossa própria experiência, a partir da nossa própria reflexão como educadores. A palestra traz 6 pontos, vamos ver se vocês aguentam. Primeiro ponto, aprendizagem de todos. Segundo ponto, as questões da diversidade. Terceiro ponto, as questões das equipas docentes ou das equipas de professores. Quarto ponto, o projeto educativo de escola. Quinto ponto, a avaliação. Sexto ponto, o espaço público da educação. Em cada um dos pontos procurarei deixar-vos uma ideia forte, esperando que essa ideia forte
possa ser suficientemente inspiradora para aqueles diretores, para aqueles responsáveis de escolas, para aqueles professores que têm que tomar decisões concretas sobre o modo de organizar as escolas, sobre o que é que deve ser valorizado numa escola e a que aspectos devemos dar prioridade e não a outros. Vou ser polémico em alguns casos vou ser mesmo talvez excessivamente polémico, mas a minha polémica é para tornar mais nítida as minhas ideias. É uma espécie quase como fazer uma caricatura de certas coisas que se passam nas escolas, e uma caricatura tem esse objetivo de sublinhar os traços para tornar mais nítidos certos aspectos das nossas escolas e certos aspectos que, na minha opinião, devem ser combatidos ou devem ser evitados. Comecemos então pelo primeiro ponto, a aprendizagem de todos. Isto é, a escola como uma organização centrada na aprendizagem de todos. Vejam bem o que eu estou a dizer, aprendizagem de todos. E o que eu quero dizer é que hoje todas as crianças estão na escola. Foi a nossa grande vitória como educadores e foi uma vitória que demorou mais de um século a conseguir. Foi uma vitória que demorou mais de um século a conseguir que todas as crianças estivessem na escola. Foi uma vitória contra o trabalho infantil. Foi uma vitória contra muitas famílias que não queriam deixar ir as suas crianças à escola. Nós ganhamos essa batalha. A batalha de ter todas as crianças na escola. Mas, infelizmente, nem todas as crianças aprendem na escola. Temos todas as crianças na escola, mas nem todas as crianças aprendem na escola. E se isto não for combatido, a escola perde o seu sentido. Porque a escola não é um lugar onde as crianças estão. A escola é um lugar onde as crianças aprendem. É esse o objetivo último do nosso trabalho. Para aprender, é preciso que as crianças estejam bem, de acordo. Ninguém aprende numa situação de fome, de pobreza, de violência, de mal-estar. É preciso que haja um bem-estar da criança para que a criança possa aprender. Mas o nosso objetivo na escola é a aprendizagem, não é o bem-estar. O bem-estar é um meio, é uma forma que nós temos de conseguir que a aprendizagem seja mais fácil. E é por isso que hoje o grande objetivo de todos nós que estamos aqui presentes, e é para isso que deviam servir todas as teorias, todos os livros, todas as pedagogias, todos os métodos, todas as pesquisas, deviam estar centradas nisto. Como é que se ensina os alunos que não querem aprender, não é? Porque os alunos que querem aprender, aprendem de qualquer maneira. E hoje, mais do que nunca, com as novas tecnologias, com o acesso à informação, com as internets, um aluno que tenha motivação e que queira aprender, acaba, de uma ou de outra maneira, por aprender. O nosso grande objetivo é ensinar os alunos que não querem aprender. E é possível ensinar todos os alunos, perguntam vocês. E eu respondo sim. É esta a nossa orientação principal. Não deixar nenhum aluno para trás, conseguir que todos, cada um à sua maneira, voltarei a este tema, aprendam na escola. O colega nosso francês, o Philippe Mérieux, contava uma história que retomo aqui convosco para aligerar um pouco esta minha primeira fala. Dizia ele que durante muito tempo, nas escolas normais, nas escolas onde se formavam os professores, nas escolas do magistério, se ensinava que quando nós temos uma turma de alunos, regra geral, quando avaliamos os alunos, 1/3 dos alunos são bons, 1/3 dos alunos são maus e 1/3 dos alunos são assim, são médios. A famosa curva de Gauss, que alguns terão aprendido ainda nos vossos programas de formação de professores. E o Philippe Mérieux interrogava-se e dizia: nós não podemos deixar de nos interrogar sobre isto e não podemos deixar, sobretudo, de ter conhecimento de que algumas das aprendizagens mais difíceis que faz uma criança
são feitas fora da escola. Por exemplo, aprender a falar. A aprendizagem da linguagem é uma aprendizagem extraordinariamente difícil. Difícil do ponto de vista cognitivo, difícil do ponto de vista relacional, difícil do ponto de vista emocional, etc, etc. Aprender a andar, a simples aprendizagem do caminhar, do andar, é uma aprendizagem extraordinariamente difícil, porque implica uma relação com os outros, implica uma relação com o espaço, implica uma relação com o seu próprio corpo, implica noções de equilíbrio que se vão formando no nosso cérebro. São aprendizagens muitíssimo mais complicadas do que aprender aritmética ou aprender algumas outras coisas, não é? A questão que nós temos que nos perguntar é porque é que as crianças aprendem isto e não aprendem aritmética, não é? Porque é que as crianças são capazes de aprender isto que é tão difícil e não são capazes às vezes de aprender tabuada, ou não são capazes às vezes de aprender o alfabeto ao fim de 5, 6, 7, 8 anos dentro da escola. E o Philippe Mérieux, este nosso colega, provocatoriamente dizia: ainda bem que as crianças não aprendem a andar dentro das escolas. Senão, 1/3 das crianças andava, 1/3 das crianças não andava e 1/3 andava assim, não é? É uma provocação, mas é uma provocação que dá que pensar. É uma provocação que dá que pensar quando sabemos que as crianças estão às vezes 8, 9 anos dentro de uma escola, várias horas por dia, e que chegam ao fim desses 8 ou 9 anos com aprendizagens mínimas. Isto não é aceitável do ponto de vista educativo. E se eu tivesse, vou aproveitar um exemplo que me é dado pela orquestra, a quem eu saúdo também e felicito. E se eu tivesse que encontrar uma frase que para mim define o trabalho do professor, vocês vão achar estranha esta escolha, porque há tantas escolhas no mundo inteiro, eu vou escolher uma frase de um filósofo francês, um senhor chamado Alain. E definia ele do seguinte modo o trabalho do professor: difícil é conduzir as crianças a agradarem-se no fim com aquilo que no princípio não lhes agradava nada, não é? Reparem o que o Alain quer dizer. O que Alain quer dizer é que o nosso objetivo não é trabalhar com aquilo que agrada às crianças. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trabalhar com as coisas que nós achamos que é importante que as crianças aprendam, esperando que no fim do nosso trabalho elas gostem daquilo que no princípio não lhes agradava nada. Não podemos pedir a uma criança de 6 anos de gostar de aritmética, coisa que ela não conhece, ou de gostar de biologia, coisa que ela não conhece, ou de gostar de outra coisa qualquer. Temos que ter a ambição de que ela possa gostar disto no fim do nosso trabalho. E quem diz a matemática, quem diz a biologia, diz a música. Eu dou-vos um exemplo da minha vida pessoal que eu fui recordando à medida que estes jovens estavam tocando aqui no início deste evento. Eu tenho um filho, tenho apenas um filho que tem agora 26 anos, que se chama André, que vive em Londres e que está a fazer o seu trabalho de doutoramento na área da geografia. O André tem uma fortíssima relação com a música e considera que a vida dele tem metade é uma vida académica e metade é uma vida como músico e com uma relação com a música que para ele é central na vida dele. Vocês não podem imaginar, quando o André tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que eu tive que batalhar com ele para ele aprender um instrumento de música, não é? Ele não queria, demorava muito tempo, era muito chato, era aborrecido, queria ir fazer outras coisas. E eu tive que o convencer, ano após ano após ano, até que aquilo que não lhe agradava nada no princípio, no fim, passou a agradar-lhe imenso e passou a ser uma parte até constituinte da sua identidade. É este nosso trabalho, de ser capazes de que as crianças se agradem no fim com aquilo que no princípio não lhes agradava nada, que define o trabalho de um professor. O André diz-me hoje muitas vezes
ó Pai, eu não sei o que seria da minha vida se por alguma razão, naqueles anos da minha infância, tu não me tivesses obrigado, porque o termo foi mesmo obrigado, a aprender a tocar um instrumento de música, não é? E creio que o que se pode dizer da música, se pode dizer da matemática, da geografia, etc. A nossa responsabilidade como educadores é a aprendizagem das crianças e não devemos nunca renunciar a esta responsabilidade. Num certo sentido, é este o que nós designamos pelo nosso imperativo pedagógico. E o imperativo pedagógico é a capacidade de conduzirmos todas as crianças à aprendizagem, de sermos capazes de focar o nosso trabalho na aprendizagem. Segundo apontamento, um apontamento muito difícil, e sobre os quais muitos dos presentes não vão estar de acordo comigo. Não vos peço que estejam de acordo comigo, peço-vos apenas que tentem compreender o meu ponto de vista, não é? Como dizia, aliás, o Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, o que é um ponto de vista? Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, não é? E eu estou a dizer-vos o meu ponto de vista sobre estas matérias, sei que muitos não concordarão comigo, mas peço-vos apenas que tentem compreender o meu pensamento para que possamos depois conversar sobre isto. E o meu ponto é o ponto da diversidade ou da diferenciação. Não é exatamente a mesma coisa, mas para não entrar em grandes debates, eu vou juntar estes dois termos. A escola como lugar da diversidade e da diferenciação pedagógica. Ao dizer isto, vocês estão de imediato a ver a crítica a um currículo normalizado, a uma grade curricular uniforme, a um conceito de escola muito homogénea, etc. Não é? A diversidade é hoje um elemento central da vida das nossas escolas, em todo o mundo. Diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de interesses. Temos todas as crianças na escola, mas elas não pertencem todos aos mesmos grupos sociais, aos mesmos grupos culturais. Há uma enorme diversidade nas escolas e essa diversidade é o que faz o interesse das escolas. Esta diversidade é qualquer coisa que está na matriz, nos genes da pedagogia e da melhor pedagogia desde o princípio do século XX. Recordar-se-ão, por exemplo, de um dos grandes pedagogos daquela época, o Eduardo Claparède, o suíço Claparède, que escreveu uma obra que se chamava L'École sur mesure, a escola à medida. A escola à medida de cada aluno. E esta obra tem mais de um século. Portanto, é uma obra que foi escrita em 1906, faz agora 106 anos. Uma obra em que o Claparède explica que a escola não pode ser igual para todos, que a escola tem que ser diferenciada, que ela tem que atender a processos de individualização, que tem que atender a processos em que cada um vá o mais longe possível na sua aprendizagem. O Claparède usa até, inclusive, analogias estranhas. Diz ele, a criança, quando a levamos a uma sapataria para escolher um sapato, medimos-lhe o pé e arranjamos o sapato à medida daquele pé, não é? Não pomos numa criança que tem um pé do tamanho 40, um sapato 36, a criança não consegue andar, não é? Porquê é que não havemos de fazer a mesma coisa na pedagogia? Porquê é que não havemos de adaptar a pedagogia às necessidades, aos interesses, aos percursos de cada um? E este processo é um processo que nós fazemos mal dentro das nossas escolas. É um processo que nós temos dificuldade em fazer, ainda que admiremos aquelas escolas onde isto se faz. Isto é, quando há escolas onde isto se faz, nós costumamos ter uma certa admiração por estas escolas. Por exemplo, no Brasil, há uma grande admiração, justa, aliás, pela Escola da Ponte, em Portugal, onde justamente se faz este processo de individualização ou de diferenciação pedagógica. Mas parece que nós, nas nossas aulas, temos uma grande dificuldade em fazê-lo. E quando o fazemos, caímos muitas vezes
em dois erros, que são dois erros fatais, do meu ponto de vista, para a aprendizagem dos alunos. E são estes dois erros, provavelmente mais o segundo do que o primeiro, com os quais muitos de vocês não vão concordar comigo. O primeiro erro, ou o primeiro desvio, que digo eu, contribuem para excluir e não para incluir, que são feitos em nome da inclusão, mas que em nome da inclusão contribuem, na minha opinião, para a exclusão. O primeiro erro é o que eu designo pela infantilização da escola. Isto é, uma escola vergada aos gostos das crianças, àquilo que as crianças gostam de fazer, às linguagens das crianças, aos jogos das crianças. Uma escola, num certo sentido, rendida a uma dinâmica infantil em que o educador se rende perante um conjunto de culturas infantis, um conjunto de comportamentos infantis e nos demitimos muitas vezes da nossa tarefa como educadores e como professores. E muita gente até que nos critica, e alguns com razão, dizem: isso é uma coisa que vem de lá do Rousseau. O Rousseau é que inventou a pedagogia no século XVIII e o Rousseau dizia que a criança só devia fazer aquilo que quer. E estes pedagogos todos, pelo século XIX, e pelo século XX e pelo século XXI, são todos uma espécie de filhos do Rousseau, discípulos do Rousseau, e continuam a achar que a criança só deve fazer aquilo que quer. Pois é. Há muita gente que leu esta frase do Rousseau e que nos atirou à cara esta frase do Rousseau, mas muito pouca gente leu as duas frases a seguir na obra do Rousseau em que ele escreveu. E eu vou dizer-vos o que é que o Rousseau escreveu nessa obra matriz da educação, o Emílio ou da educação. E o Rousseau escreveu: a criança só deve fazer aquilo que quer, mas deve querer apenas aquilo que vocês, professores, querem que ela faça. Ela não deve dar um passo sem que vocês o tenham previsto, ela não deve abrir a boca sem que vocês saibam o que ela vai fazer. Deixem que o vosso aluno acredite ser sempre ele o mestre, quando na verdade são sempre vocês que o são. Esta frase do Rousseau, polémica, difícil, complicada, que me poderia levar a várias palestras, mostra bem que o educador não pode renunciar à sua missão e que o educador não pode vergar-se a uma espécie de infantilização da escola. E não pode vergar-se também, e agora é que vem a palavra difícil, e alguns vão começar a achar que isto não tem muita graça, a palestra, não pode vergar-se também a uma espécie de comunitarização da escola, não é? E aqui é que é mais difícil, não é? E é mais difícil a explicação que eu vou tentar. Comunidade é uma palavra muito positiva na boca dos educadores, na boca de todos nós, na minha também. Pertencer a uma comunidade é uma coisa muito positiva. Pertencer a uma comunidade é uma coisa altamente gratificante e é preciso que as pessoas pertençam a comunidades. No entanto, por vezes na escola, nós resignamos-nos perante certas realidades comunitárias. Deixem-me dar-vos um ou dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo que, em nome da diversidade e em nome do respeito pela diversidade e em nome do respeito pela cultura das crianças e em nome do respeito pelas origens, pelas tradições, pelos valores das comunidades de que vêm as crianças, e nós temos que respeitar estes valores. Temos sim, mas muitas vezes em nome destes valores, tentem acompanhar o meu raciocínio, em nome destes valores, nós fechamos as crianças no interior das suas comunidades. E educar não é fechar, educar é abrir.
Educar é libertar, como dizia o Paulo Freire, não é? Educar é ir mais além. Educar é conhecer onde estamos, certamente, é conhecer as nossas raízes, certamente, é conhecer as nossas culturas, certamente, mas é ser capaz de ir mais além dessas culturas. É ser capaz de adquirir uma outra identidade, uma outra cultura, de conhecer outras regras. Quando, em nome da diversidade, se fecham as crianças nos seus gostos, ou nas suas culturas de origem, ou nas suas religiões de origem, ou nos seus valores de origem, e não se lhes apresenta ao resto do mundo, não estamos a fazer o nosso trabalho como educadores. O nosso trabalho como educadores é apresentar o mundo às crianças, é introduzir as crianças em muitos mundos e não fechá-las no mundo a que pertencem. Por isso, o desvio comunitarista é muitas vezes um desvio perigoso do ponto de vista da organização das nossas escolas e que eu julgo que nós devemos evitar em grande medida. Passados os dois primeiros pontos, vou-me tentar centrar mais nos outros dois pontos no que diz respeito à organização interna das escolas, ao que eu designo pelas equipas pedagógicas ou pelo coletivo docente e ao que eu designo pelo projeto educativo de escola. Tentar centrar-me mais, até agora estive no domínio dos alunos, agora vou descer mais ao domínio das escolas e da sua organização. Começando pela questão das equipas pedagógicas ou do coletivo docente, do coletivo dos professores. Hoje, o nível de dificuldades e de problemas dentro das escolas é tão grande que é impensável imaginar que um professor sozinho, isolado, pode resolver estes problemas. Temos por isso que passar de uma cultura individualista, um bocadinho isolacionista dos professores, para uma cultura de reforço das práticas coletivas. A Raquel falou aqui de muitas visitas que eu fiz a muitas escolas em todo o mundo. Se vocês me perguntarem, é uma resposta difícil de responder, mas se me perguntarem um traço, uma característica das escolas que eu visitei em todo o mundo, que distingue as melhores escolas das piores escolas, regra geral, as melhores escolas são aquelas onde há uma fortíssima cultura de colaboração e de cooperação entre os professores. Que eu me lembro, não conheci nem visitei em todo o mundo nenhuma escola boa onde essa cultura coletiva não estivesse enraizada e presente. Devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para tentar enraizar estas culturas colaborativas dentro da escola. É muito difícil. A relação entre os professores é, por vezes, uma relação difícil. A relação entre colegas é uma relação difícil. É assim no ensino fundamental, é assim no ensino médio. Oh meu Deus, é assim na universidade. É horrível a relação entre colegas e entre professores dentro de uma universidade, não é? Um dos meus vice-reitores, que agora se aposentou, escrevia-me sempre mensagens que diziam quase tudo. Ele escrevia as mensagens e dizia assim, escrevia sempre assim: prezado colega e não obstante amigo, não é? O que é raro, não é? Porque se a pessoa é colega não é amigo, não é? E portanto, eu sei que é difícil, mas esse é um trabalho que nós temos que fazer. E é um trabalho que para isso precisamos de tempo, precisamos de condição nas escolas, precisamos de condições nas escolas, precisamos de lideranças nas escolas e nas direções das escolas empenhadas neste trabalho. Precisamos de fazer isto durante muitas horas, demora muito tempo até conseguirmos trabalhar em conjunto, mas também vos digo uma coisa:
é que depois de conseguirmos trabalhar em conjunto, nunca mais conseguimos trabalhar individualmente. É como se tivéssemos atingido um outro patamar e já não voltamos para trás. É como se já não conseguíssemos trabalhar sozinhos e essa espécie de cultura se tivesse entranhado dentro de nós, não é? Como se isso a partir de certa altura se tornasse natural no nosso trabalho. E antes de qualquer outro, nós devemos ter uma atenção profunda. Eu, se fosse diretor de uma escola, era a coisa a que daria mais atenção. Era a integração dos jovens professores nas escolas, não é? A integração dos jovens professores nas escolas e na profissão é absolutamente decisivo. Sabemos isso há 30, 40 anos. Os estudos de histórias de vida de professores, os estudos dos percursos dos professores mostraram que o momento mais importante das nossas vidas profissionais são os 2 ou 3 primeiros anos como professores. Não é a formação inicial, não é a formação mais tarde, são aqueles 3 anos em que nós passamos de alunos nos programas de formação e começamos a dar aulas numa escola. Sabemos todos que esses anos são os anos mais decisivos e, no entanto, fazemos de conta que não sabemos isso, não é? Em certos países, espero que não seja o caso do Brasil e que não seja o caso da Rondônia em particular, mas é o caso de Portugal, em certos países, a começar pelo meu país, o que se passa nessa situação é uma situação que eu diria quase criminosa. Porquê? Porque os jovens professores sem experiência, espero que não aconteça aqui o mesmo, são enviados para as piores escolas, para os piores horários, para as piores turmas, para as piores situações, para as coisas mais difíceis e mais complicadas. É absolutamente impensável, não é? É quase como se vocês pegassem num médico acabado de sair da Faculdade de Medicina e, em vez de o obrigar a estar 2 ou 3 anos a trabalhar com um médico mais experiente, com um médico mais competente, ele não pode fazer certos gestos, tem que fazer acompanhado por uma outra pessoa, e, em vez de fazer isso, pegassem num médico acabado de sair da Faculdade de Medicina e o pusessem a fazer operações ao cérebro e ao coração e não sei o quê. Isto é, as coisas mais complicadas, sem qualquer apoio e sem qualquer enquadramento. Esta política de não integração dos jovens professores está a matar muitos dos professores que podiam ter uma relação mais saudável com a profissão e está a ter uma grande dificuldade de renovar a profissão docente, não é? É uma situação sobre a qual nós devemos fazer uma profunda reflexão na área das políticas públicas, seja nas políticas federais, seja nas políticas estaduais, seja nas políticas concretas dentro das nossas escolas, sob pena de dificilmente conseguirmos conceber a escola como lugar das comunidades de prática, como lugar de verdadeiras equipas pedagógicas e de afirmação do coletivo docente. Muitos conhecem aqui o Fernando Pessoa, que foi o maior poeta português do século XX, e o Fernando Pessoa, para viver, ele foi servidor público durante muitos anos, e durante muitos anos também trabalhou numa empresa de publicidade, a fazer frases publicitárias para ganhar dinheiro, não é? E uma das frases mais fantásticas que o Fernando Pessoa inventou, que foi proibida pelo regime da ditadura, a ditadura portuguesa proibiu, foi uma frase publicitária para a Coca-Cola. Mas o regime fascista português, por razões que eu desconheço, proibia a Coca-Cola. Não havia Coca-Cola em Portugal durante o regime da ditadura, não é? E, portanto, esta frase publicitária só veio a ser conhecida muito mais tarde. E esta frase publicitária sobre a Coca-Cola resume bem o que eu penso sobre a questão do trabalho coletivo dos professores. Dizia o Fernando Pessoa o seguinte sobre a Coca-Cola: primeiro estranha-se
depois entranha-se, não é? Isto é, primeiro tem um sabor estranho, aquilo é doce e amargo, tem uns picos, aquilo não cai bem na boca, não é? Mas uma vez que a pessoa se habitua, aquilo entranha-se e torna-se uma bebida agradável. Eu creio que o trabalho dos professores, na sua dimensão coletiva, se assemelha muito à Coca-Cola e julgo que se há alguma coisa devemos fazer dentro das escolas, como orientação de uma liderança das escolas, é criar as condições para que este trabalho coletivo se concretize, se realize e tenha algum sucesso. Eu estou a abreviar um bocadinho, que isto já é um bocadinho mais longo. Falo-vos agora do meu quarto tema, o tema do projeto educativo de escola. E é um tema ao qual eu voltarei no final da palestra. É um tema que comporta também alguma polémica ou alguma discordância. De novo, eu peço-vos que vocês tentem perceber o meu pensamento, e perceber não quer dizer concordar com ele. Não vale a pena, quer dizer, nós não precisamos concordar com tudo o que nos dizem, precisamos de entrar em diálogo e de tentar que esse diálogo seja um diálogo de compreensão das ideias. Escreveu aqui neste meu quarto tema a construção de um projeto educativo de escola centrado no trabalho escolar. A frase parece um bocadinho redundante, parece que há uma certa redundância. Projeto educativo de escola centrado no trabalho escolar. Porquê esta redundância? Esta redundância tem a ver com uma das reflexões mais difíceis da minha peregrinação pedagógica por muitas escolas. É a elaboração de projetos educativos de escola que estão centrados num sem número de atividades, mas não no trabalho escolar e pedagógico. Tentem acompanhar o meu raciocínio. A ideia, eu vou tentar escrever isto desta maneira. A necessidade de termos cuidado, é um alerta aos diretores, para não desenvolver o projeto educativo à volta do trabalho escolar, ao redor do trabalho escolar, deixando tudo na mesma no espaço da sala de aula. O que é que aconteceu quando se começou a falar dos projetos educativos? O que aconteceu é que o núcleo da sala de aula, o núcleo do trabalho pedagógico concreto, ficou lá igual ao que sempre foi. A mesma pedagogia tradicional, a mesma pedagogia uniformizada, a mesma pobreza do ponto de vista do trabalho pedagógico. E à volta da sala de aula começamos a fazer projetos todos muito interessantes e muito estimulantes, de ligação à comunidade, de coisas educativas, lúdicas, etc, etc. Foi uma animação. As escolas transformaram-se numa animação, numa espécie de uma animação permanente, mas o que é o essencial do nosso trabalho ficou na mesma. Ficou tal e qual como era há 100 anos atrás. Damos as aulas da mesma maneira, fazemos pedagogia da mesma maneira e depois inovamos à volta de uma série de outras coisas que são certamente muito importantes. Não me levem a mal, não é? Don't get me wrong, como diriam os ingleses, não é? Não me entendam mal, que são muito importantes, mas que não substituem um projeto educativo centrado no trabalho escolar que não tem que ser só em sala de aula, obviamente, trabalho escolar que não tem que ser só sobre as chamadas disciplinas tradicionais. Eu acho que um trabalho escolar na área da música é absolutamente decisivo e absolutamente essencial. Não há formação escolar, não há cultura escolar sem a aprendizagem, não é? de um instrumento artístico, de uma cultura artística. Portanto, eu estou absolutamente convencido que a música é tão constituinte da cultura escolar como é a matemática ou o português,
Mas o que eu digo é um trabalho feito a partir de uma cultura escolar, de uma determinada área científica e de um determinado espaço pedagógico. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu por muitas razões. E aconteceu muitas vezes aos melhores professores. Os melhores professores, os mais militantes, no sentido positivo do termo, os mais calorosos, os mais dinâmicos, cansados às vezes de uma certa incapacidade de trabalhar na sala de aula, lançaram-se para projetos diversos. Projetos de relação, do ambiente, de coisas, da sexualidade, de um conjunto de outras coisas, não é? Que são extraordinariamente importantes, mas atenção, não substituem o trabalho pedagógico escolar concreto e não substituem a necessidade de uma renovação deste trabalho pedagógico e deste trabalho escolar. É claro que foi também uma maneira e eu terminarei a minha palestra sobre isso, uma maneira das sociedades lançarem para dentro da escola um sem número de atividades, um sem número de missões. Eu vou fazer uma pausa. Todas elas extraordinariamente importantes, mas obviamente que a escola não as pode realizar a todas, não é? Eu em 2007, já lá vão 5, 6 anos, fui chamado ao Parlamento Português e fiz uma conferência. Eles queriam ouvir sobre o futuro da escola e eu fui-lhes lá dizer o seguinte: o futuro da escola é impossível enquanto vocês continuarem a legislar neste Parlamento leis que mandam todos os problemas sociais para dentro da escola, não é? E fui-lhes lembrar as leis que eles tinham publicado durante o ano de 2007. Durante o ano de 2007, eles publicaram leis introduzindo matérias do tipo daquelas que eu vou aqui dizer dentro das escolas. Publicaram leis sobre a importância da educação ambiental, da proteção dos mares, da educação para a saúde e da prevenção de epidemias, foi a altura da gripe, do património cultural, da educação sexual, obviamente o problema da adolescência é importante, da toxicodependência, das drogas, da prevenção rodoviária e dos acidentes, dos problemas da emergência, dos tsunamis, todos esses problemas, dos maus tratos, da educação para a cidadania, extraordinariamente importante, obviamente, da educação alimentar, com o problema da obesidade infantil, da AIDS, dos problemas da educação como consumidor, dos comportamentos saudáveis na infância e na adolescência, não é? Do problema dos abusos físicos e sexuais e, recentemente, por causa da crise económica do euro, introduziram uma cadeira de educação financeira, não é? Bom, se eu pedir a algum dos presentes nesta sala para retirar uma coisa daquelas e dizer, olha, isto não tem nenhuma importância, nenhum de nós se atreve. Nenhum de nós se atreve. Porque o problema da educação sexual é um problema de uma importância imensa junto das crianças, das jovens, de adolescentes, etc. O problema da educação como consumidor numa sociedade de consumo é absolutamente essencial. O problema da alimentação é um problema absolutamente decisivo. A quantidade de crianças obesas e que transportam problemas por toda a vida devido à má alimentação. O problema dos acidentes rodoviários na estrada que matam jovens uns atrás dos outros por causa de problemas de alcoolismo é importantíssimo. Os problemas da droga estão a destruir as nossas sociedades. Nenhum de nós se atreve a tirar uma única destas questões das escolas. Mas depois a seguir vem a pergunta seguinte: e as escolas podem fazer isto tudo? Obviamente que não podem, não é? E obviamente que todos reconhecerão que é impossível que a escola faça tudo isto, não é? Eu dizia na televisão há uns dias atrás, quando me perguntaram que imagem é que eu tinha da escola, veio-me uma imagem muito estranha. Aliás, muitos colegas meus depois criticaram-me. Imagem da escola, olha, a escola portuguesa, às vezes olho para a escola portuguesa e parece-me
um daqueles caminhões, vocês dizem caminhões? Caminhões. Um daqueles caminhões que transportam toneladas de produtos aí pelas rodovias, não é? Aqueles caminhões com várias toneladas de produtos, parece-me um caminhão assim como toneladas de produtos e depois com umas rodinhas de bicicleta, não é? E depois uns políticos e uns pais aos berros a dizer andem, mexam-se, quer dizer, aquilo não mexe, não é? Quer dizer, não é possível, não é? Não é possível mexer todo aquele peso, não é? Com umas rodinhas de bicicleta tão pequenas. E nós muitas vezes, por generosidade da nossa profissão, por generosidade de uma profissão que tem uma base humana muito forte, cedemos a estas tentativas e criamos projetos educativos que atendiam a um conjunto enorme de coisas, mas que deixavam na mesma o trabalho pedagógico, o trabalho escolar, o trabalho na sala de aula, o trabalho concreto sobre as aprendizagens. E se há alguma coisa que define a profissão de professor, é justamente este trabalho, é justamente a capacidade de sermos inovadores, de sermos competentes, de sermos profissionais neste trabalho pedagógico, que é o trabalho que nos define como profissionais, que nos define como pedagogos, que nos define como pessoas competentes na nossa área concreta de exercício profissional. Falei-vos em parte dos alunos, nos dois primeiros pontos, da aprendizagem e da diversidade. Falei-vos em parte de dois problemas de organização das escolas, a que eu julgo que nós devemos estar muito atentos, a questão de coletivo e a questão de um projeto educativo que tem que entrar na caixa negra da sala de aula, na caixa negra do trabalho pedagógico e não deixar esse trabalho intocado. Vou brevemente concluir com dois apontamentos simples, um sobre a avaliação, o outro sobre um conceito que eu tenho vindo a desenvolver, que é o conceito de espaço público da educação. Quinto e penúltimo ponto, o ponto da avaliação. Ao falar-vos de muitos destes temas, eu procuro, na medida do possível, ir um pouco ao encontro da vossa própria experiência, das vossas próprias inquietações, que eu vou ouvindo e partilhando com as pessoas, e, portanto, muitas destas coisas, espero, não é a apresentação de uma teoria exótica, de uma coisa que nunca ninguém ouviu falar e tal, é a tentativa de entrar em diálogo convosco sobre coisas que provavelmente vocês conhecem e que, em alguns casos, até conhecerão melhor do que eu. Mas quando isso me veio à cabeça, como me veio agora a meio desta palestra, eu recordo-me de uma história que o François Jacob contava. O François Jacob era um sociólogo da ciência e o Jacob contava uma história num livro dele em que dizia que o Szilard foi um dos grandes físicos nucleares. O Szilard um dia chegou ao laboratório onde trabalhava, a bancada do laboratório, e virou-se para o colega de bancada e disse: olha, ontem à noite tomei uma decisão fantástica. Ele disse: bom, que decisão fantástica foi esta que tu tomaste? E ele disse: olha, tomei a decisão de que a partir de hoje, todos os dias, vou escrever o meu diário. Pá, ok, mas tu estás quase com 60 anos, aos 60 anos é que te lembras que queres escrever um diário e que achas que é uma decisão fantástica, não será um bocado tarde? Porque é que isso te veio à cabeça agora? E o Szilard responde-lhe: olha, veio-me à cabeça porque eu quero que Deus fique a conhecer todos os factos, não é? E o Ansbet olhou para ele e disse: ó Szilard, desculpa lá, pá, mas tu achas que Deus, sendo Deus e porque é Deus, que Deus não conhece já todos os factos? Quer dizer, Deus é Deus, pá, e portanto conhece todos os factos. E o Szilard responde ao colega e diz: não, ouve lá, eu sei muito bem que Deus já conhece todos os factos, mas Deus ainda não conhece a minha versão dos factos, não é? Não vos quero comparar a Deus, não é? Mas sei que vocês já conhecem todos os factos
mas talvez não conheçam a minha versão de alguns destes factos, e é esta versão que eu estou a tentar partilhar convosco ao longo desta palestra. O problema da avaliação, que eu não vou ter tempo para aprofundar, é um problema muito complicado, é um problema muito difícil, no plano da avaliação das escolas, mas é um problema muito difícil também no plano da avaliação dos alunos, não é? E é muito difícil porque avaliar os resultados, ok, mas o que é que são os resultados e que tipo de resultados, e depois já há sempre um argumento pedagógico de saber, estamos a medir os resultados da criança em matemática ou em português, mas estamos a medir se ela é feliz ou se ela não é feliz, então isso não se mede, e porque é que não se mede? Bom, é sempre um debate, que é um debate muito complicado, o debate da avaliação. O que eu vos quero chamar a atenção aqui neste debate é para uma frase, que foi uma frase muito importante na minha vida, dita por um historiador francês, o Antoine Perrault, um homem que escreveu muito sobre a área da educação, que eu julgo que é pouco conhecido no Brasil, mas merecia ser mais conhecido. Escreveu em particular um livro absolutamente notável, não sei se está traduzido no Brasil ou não, um livro absolutamente notável, creio que de talvez 1986, não é? Portanto já lá vão 25, 26 anos, que se chamava O Elogio dos Pedagogos, e na verdade era muito mais o elogio dos professores do que o elogio dos pedagogos, não é? Ou era o elogio dos professores pedagogos. O Antoine Perrault dizia nesse livro o seguinte: a primeira característica chocante no funcionamento atual das escolas é o seu caráter cego. As outras instituições interrogam-se periodicamente sobre elas próprias, refletindo coletivamente em instâncias qualificadas sobre o seu funcionamento. Esta prática é desconhecida nas escolas. E estamos de tal modo habituados a este funcionamento às cegas que já nem sequer damos por ele, não é? Isto é, as escolas têm pouca capacidade de refletir sobre o seu próprio trabalho, de avaliar o seu próprio trabalho e de ser capaz de transformar esta avaliação numa avaliação formativa. Numa avaliação que não seja punitiva, mas seja uma avaliação que nos permita ir mais longe e melhorar o nosso trabalho. E é evidente que nos últimos anos, com grande resistência da nossa parte, começou a haver no mundo inteiro uma cultura de avaliação muito centrada em indicadores, em resultados quantitativos, em comparações nacionais, em comparações internacionais, como por exemplo as comparações do PISA e outras. E este debate, que é um debate que me interessa muitíssimo e sobre o qual nós temos escrito alguns livros em colaboração com alguns outros colegas, é um debate extraordinariamente difícil, não é? É um debate que nos traz muitas vezes um grande desconforto, mas é um debate nas sociedades do século XXI, é um debate ao qual ninguém pode fugir. E, portanto, não vale a pena tentarmos fugir ou escapar a esse debate com argumentos mais ou menos inteligentes, mais ou menos bem construídos. É preciso sermos capazes de criar uma cultura de avaliação, sermos capazes de nos compararmos e de comparar aquilo que é comparável, porque há coisas que não são comparáveis. Não podemos comparar o incomparável. Temos que comparar o que é possível de ser comparado e de, a partir daí, sermos capazes de extrair conclusões e reflexões que nos sejam úteis, não é? É um debate no qual eu verdadeiramente não vou entrar aqui nesta palestra, estou apenas a aflorá-lo, estou apenas a passá-lo de maneira muito rápida, mas que é um debate que é hoje central para qualquer sistema educativo em qualquer parte do mundo. Vocês não escaparão a esse debate em Rondônia, como nós não escapamos em Portugal, como os finlandeses não escaparam na Finlândia, como os japoneses não escaparam no Japão. E, portanto, é preciso
entrarmos no debate e tentarmos entrar no debate de uma forma inteligente, tentando perceber que muitas vezes o nosso trabalho, a maneira como nós concebemos o nosso trabalho, não é a maneira mais correta de nos situarmos. Eu recordo-me, conto esta história muitas vezes em Portugal, que quando eu andava no liceu, quando tinha 15, 16 anos, eu andava num dos grandes liceus de Lisboa. E uma coisa que sempre me impressionou desde essa altura, e que continua a impressionar-me hoje, devo dizer-vos, é que os professores mais prestigiados, os professores que eram mais reconhecidos daquele liceu, os professores que tinham uma maior fama no liceu e até na sociedade de Lisboa, eram os professores que reprovavam mais os alunos, não é? Que eram tidos por professores mais rigorosos, mais exigentes, não é? E esta coisa era como se eles fossem mais competentes, não é? E eu sempre me fez muita confusão, quer dizer, era assim como se o médico mais competente fosse aquele que matasse mais doentes, não é? E, portanto, há qualquer coisa nesta maneira de encarar o assunto que me faz confusão. Nós precisamos de uma outra cultura de avaliação, que não seja uma cultura de avaliação imposta do exterior, mas esta cultura de avaliação. A necessidade de melhorarmos indicadores, de melhorarmos resultados, não é? De nos compararmos no plano nacional e no plano internacional, é certamente essencial para as sociedades do século XXI, para as escolas do século XXI e para os professores do século XXI. Permitam-me então que termine, mais 4 ou 5 minutos, permitam-me que termine com um último apontamento sobre o espaço público da educação. Este apontamento vem na linha do que eu partilhei anteriormente convosco. A escola tem que ser hoje situada no seio de um espaço público da educação. Reparem o que eu estou a tentar dizer. Cada uma destas frases que eu aqui vos coloquei, como já perceberam pelas frases anteriores, é uma frase que tem um sentido que eu procurei que fosse um sentido o mais preciso possível. Não é? O que eu estou a dizer é que a escola não se deve confundir com o espaço público da educação. Que a escola é uma instituição, no meio de muitas instituições do espaço público da educação. Ora, o que nos aconteceu no século XXI é que a escola, como eu vos dizia há pouco, foi engordando, que a escola foi ocupando todo o espaço público, não é? Que a escola foi tendo essa espécie de ambição de abranger todas as dimensões da vida, de ter as crianças cada vez mais tempo dentro da escola, cada vez mais horas dentro da escola, cada vez mais anos dentro da escola, cada vez mais tempo dentro da escola, cada vez mais missões dentro da escola, e isso foi dando cabo de muito do que é a especificidade do trabalho da escola. O que eu defendo hoje é uma escola centrada na aprendizagem. Centrada na aprendizagem não no sentido tradicional do termo, não na aprendizagem do ler, escrever e contar no sentido tradicional do termo, numa aprendizagem do século XXI, que tem outros referenciais, tem outras componentes, mas centrada na aprendizagem. Para isso é preciso que a escola seja mais modesta, que a escola se retire, num certo sentido, para um canto deste espaço público da educação, mas que ela não pretenda ocupar todo o espaço público da educação. E que por esta via chame as sociedades à sua responsabilidade educativa. Chama as famílias, chama as instituições, chama as pessoas a uma responsabilidade educativa que não se esgota na escola. Eu utilizo a frase para dizer isto: à escola, o que é da escola, à sociedade, o que é da sociedade. Isto é, a tentativa de elaborarmos um novo contrato social em torno da educação, em que a escola tem as suas responsabilidades, mas a sociedade tem também as suas responsabilidades. Talvez, não sei, talvez
este contrato social em torno da educação fosse mais difícil há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, muitos dos nossos países eram ainda países com grandes índices de analfabetismo, com instituições de cultura muito frágeis, com instituições científicas muito frágeis. Hoje, cerca de 60%, 57%, 58% das pessoas no mundo vivem em cidades. E hoje nessas cidades há instituições culturais, instituições de saúde, instituições sociais, instituições científicas. Há um conjunto de instituições que não se podem demitir do esforço e do trabalho de educação das crianças. É isso que eu designo pelo espaço público da educação. Um espaço onde há escolas e onde as escolas têm um papel, mas onde há centros de saúde, espaços culturais, famílias, igrejas, associações locais, centros sociais, museus, autoridades, grupos desportivos, empresas, grupos artísticos, associações de moradores, movimentos sociais, espaços de lazer, de ocupação de tempos livres, centros de prevenção, associações de voluntariado, etc, etc, etc. As nossas sociedades foram-se complexificando do ponto de vista da sua organização e não podem agora renunciar a essa dimensão de trabalho com as crianças e de trabalho educativo. Essa dimensão de espaço público da educação é uma dimensão em que nós, professores, e este será o meu último apontamento, em que nós, professores, temos que ter uma voz pública mais forte. Há muita gente a falar de educação, muita gente a falar de educação na mídia, nos jornais, na televisão, nos círculos políticos. Há muita gente a falar de educação. Há poucos professores a falar de educação do ponto de vista público. A nossa voz pública como profissão tem-se vindo a diminuir, tem vindo a reduzir-se e é preciso que nós tenhamos a capacidade de articular este espaço público da educação. E se eu falo aqui hoje é porque me parece que um dos pontos centrais de uma liderança de uma escola não é atrair tudo para dentro da escola, mas é ser capaz de articular o trabalho da escola com o trabalho de outras instâncias, de outras instituições que existem no espaço daquela localidade. Creio por isso que o trabalho que muitos diretores aqui devem fazer e para o qual eu vos apelo a vossa inteligência, o vosso trabalho, o vosso compromisso, é a capacidade dessa articulação da escola num espaço social, num espaço público que é mais amplo que o espaço da própria escola. Eu creio que nestes 6 apontamentos, os 2 primeiros sobre os alunos, a aprendizagem de todos e as questões da diversidade, os 2 segundos mais centrados sobre os professores e sobre as escolas, o reforço do coletivo docente e a elaboração de projetos educativos de escola centrados no núcleo do trabalho pedagógico. A capacidade de enquadrar as escolas como instâncias de avaliação, instâncias de reflexão sobre o seu trabalho, produzindo uma reflexão autónoma sobre o trabalho e não permitindo que a avaliação venha sempre de fora, mas que ela seja produzida também no interior da profissão e de uma reflexão autónoma das escolas. E, finalmente, a capacidade de articular o trabalho de cada escola com o conceito de espaço público da educação, com uma abertura da escola para outras realidades, sem perder a sua especificidade, eu creio que são 6 ideias, 6 teses, 6 programas orientadores para o trabalho de um diretor de uma escola, que eu aqui quis partilhar convosco, uma vez que me pediram que me dirigisse sobretudo àqueles que dentro das escolas têm responsabilidades de organização e de gestão. Procurei evitar uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito distante, procurei ter uma linguagem que não só no meu português, mas também nos meus conceitos, vos pudesse ser familiar e, obviamente, que fico à vossa disposição
para as perguntas que sucedem a esta palestra, mas também para outras interações que queiram ter comigo através de e-mail ou por outros meios. Terei muito gosto em responder-vos e em tentar articular convosco algumas ideias. Deixem-me concluir apenas com um apontamento. O apontamento de que nós muitas vezes temos muitas dúvidas. E é normal que haja dúvidas. É normal que haja dúvidas numa profissão que é uma profissão muito exigente e muito difícil. Eu costumo até dizer que quem não tem dúvidas corre o risco de estar enganado, não é? Isto é normal que tenhamos dúvidas, que partilhemos estas dúvidas no interior desta profissão, de uma profissão que o Freud designou como sendo uma profissão impossível. É uma das profissões mais difíceis que há no mundo. É uma das profissões mais exigentes. E ela é exigente porque ela põe em causa as nossas próprias dimensões pessoais. Não é possível ser professor sem esse exercício de trabalho sobre a própria pessoa. A pessoa é o professor e uma parte importante do professor é a pessoa. Essa espécie de ligação entre as dimensões pessoais e profissionais que torna muito exigente este ofício. Um ofício sobre o qual nós não podemos alimentar ilusões de que vamos mudar tudo. Não vamos mudar tudo. Mas permitam-me que acabe com este apontamento. Nós sabemos que não podemos mudar tudo. Nós sabemos que não vamos mudar tudo. Nós não devemos alimentar as ilusões de que a escola vai transformar o mundo e a sociedade. Não vai. Não podemos mudar tudo. Caros amigos, caros colegas, não podemos mudar tudo. Mas podemos mudar alguma coisa. E muitas vezes, muitas vezes, esta alguma coisa é a coisa mais decisiva na vida das nossas crianças. É isso que dá dignidade ao nosso ofício, é isso que dá dignidade a esta profissão única, a mais notável, a mais necessária, a mais imprescindível de todas as profissões, a profissão de professor. Muito obrigado.